Primeiramente, né? Boa noite, gente, tudo bem? Só vou esperar o pessoal ir entrando aí. Enquanto isso, eu já vou preparando aqui, que hoje a gente vai fazer um bate-papo muito bacana sobre essa semana dos segredos do emagrecimento. Não sei se você já assistiu, se você não assistiu ainda dá tempo de assistir. E hoje a gente vai fazer um bate-papo bem bacana mesmo, para poder ajudar também, para eu ajudar a esclarecer a sua dúvida sobre emagrecimento, o que você está achando também da Semana dos Segredos do Emagrecimento, como que está sendo esse evento, se você ficou com alguma dúvida, se você não ficou também pode comentar aqui, qual que foi o insight que você teve dessas aulas. Que a gente já teve a segunda aula ontem, teve a primeira na segunda, ontem a gente já teve a primeira aula na segunda, a segunda aula ontem, e sexta-feira a gente tem a terceira aula da Semana dos Segredos do Emagrecimento. Então você que assistiu, já manda para suas amigas também, já encaminha essa live, que aqui a gente vai fazer um bate-papo bem legal, falando sobre isso também, sobre essa Semana dos Segredos do Emagrecimento. O que eu falei nas aulas também eu vou comentar um pouco aqui, vou explicar um pouco mais. Então já compartilha aí com todas as pessoas que você conheça, que estão querendo emagrecer, que estão precisando perder um pouco de peso e não sabem por onde começar, porque essa live de hoje vai ajudar bastante também nesse ponto. Se você está buscando emagrecimento, também essa live vai te ajudar. Então vamos começar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Peterson Soares, sou nutricionista, especialista em tratamento de obesidade com ênfase em emagrecimento. E nesse bate-papo eu vou explicar um pouco das duas aulas. Se você tiver alguma dúvida, já pode ir deixando aqui também, que eu vou conversando, vou respondendo até o final da live. E é isso, vamos começar. Na primeira aula, né, que teve na segunda-feira, eu falei sobre a importância da mudança de hábitos, o porquê que é importante fazer isso se você busca um emagrecimento, como que é interessante que você tenha todo esse conhecimento, vamos dizer assim, que você não tinha antes para conseguir ter essa perda de peso. Isso é um dos temas que a gente vai abordar aqui hoje. E da segunda aula também do que eu falei. Eu até contei umas histórias na primeira aula, contei na segunda. Para você que assistiu, com certeza você deve ter visto, que ficou muito bacana também, onde eu expliquei ali sobre o emagrecimento, o que pode fazer para conseguir esse emagrecimento, as estratégias que pode estar utilizando. E tudo isso vai ser o que a gente vai falar aqui na live de hoje. Então, vamos começar, né? Para a primeira aula, que é onde eu expliquei sobre essa mudança de hábitos, o porquê que é importante que você mude os seus hábitos, se você quer ter um emagrecimento. Porque não adianta nada você começar ali a querer mudar os seus hábitos, a querer colocar uma estratégia melhor na sua alimentação, se você não sabe por onde começar, se você não sabe o que fazer, como que você vai mudar esses hábitos e por que é importante que você trabalhe os seus pensamentos para conseguir ali mudar todos esses seus hábitos alimentares que você tem desde a sua infância, de muito tempo atrás que você vem trazendo esses hábitos. Então por que é importante que você mude isso? Tudo isso eu vou falar aqui na live também. Na segunda aula foi onde eu dei as dicas, né, as trocas que você pode fazer no dia a dia e como essas trocas têm uma grande significância no seu processo de emagrecimento. Que quando você faz a troca correta dos alimentos, você consegue ali ter uma redução grande da quantidade calórica e assim fica muito mais fácil de conseguir emagrecer. Porque você está trocando o alimento mais calórico pelo alimento menos calórico, só que fazendo a troca correta. Onde você consegue ali ter essa redução de calorias, a redução de gorduras e fica muito mais propício de conseguir esse emagrecimento, de ter um resultado positivo. E na terceira aula vai ter uma surpresa muito especial que vai ao ar amanhã às 8 horas da manhã. Então para você que está assistindo a Semana dos Segredos do Emagrecimento, não pode perder a aula de sexta-feira, de amanhã, que vai estar ótima. Eu até preparei um conteúdo muito especial para vocês, que só quem assistir a aula vai conseguir ter acesso. E lembrando que todas essas aulas da Semana dos Segredos do Emagrecimento, elas vão ficar ao ar até dia 21 às 11h59. Então se você não conseguiu assistir ainda, se planeja, porque dia 21/3 agora, elas vão sair do ar para sempre. E você não vai ter acesso mais a essas aulas.
Você não vai conseguir saber ali o que eu falei na primeira, na segunda e o que eu vou falar na terceira aula de amanhã. Então é importante que você assista, até para você conseguir, porque uma aula vai linkando a outra. Quando você assistir a primeira, você vai conseguir entender melhor o que eu falo da segunda, e assim você vai conseguir entender melhor o que eu vou falar na aula de amanhã, às 8 horas da manhã. Que realmente vai ser ali para te ajudar, para te mostrar como conseguir esse emagrecimento definitivo, como conseguir parar de ficar brigando com a balança, por onde você vai começar, por onde que você vai conseguir ali saber os caminhos que você precisa para ter uma alimentação mais saudável. E aí, Rui? O que teve na segunda e o que vai ter na terceira também. Para quem quer saber, amanhã você vai ver. E Ruth, amanhã vai ter um presente muito especial para quem estiver assistindo as aulas. Aí, consegui, tava travando aqui. Vai ter um presente muito especial. Então, para todo mundo que for assistir a aula de amanhã, não pode perder, que tem... Nossa, tá muito bacana. Tá uma aula, assim, sensacional, onde eu vou te explicar mais ainda de como conseguir esse emagrecimento, de como melhorar a sua alimentação e parar de ficar brigando com a balança e parar de achar que não tem mais solução para conseguir o emagrecimento. Porque muitas vezes você podia estar fazendo isso da maneira errada. E nessa semana eu te mostro, nessas aulas da semana do emagrecimento, como conseguir ali, como ter esse direcionamento para conseguir essa perda de peso, para conseguir parar de ficar brigando com a balança. E na primeira aula, quem assistiu viu, onde eu comentei sobre essas trocas, sobre a mudança de hábitos e as trocas inteligentes. As trocas a gente falou na segunda, na primeira principalmente como trabalhar ali seus pensamentos por conta desses hábitos, dessas crenças limitantes que você tem desde a sua infância. Porque muitas vezes você cresce com essa crença. Por exemplo, uma crença que muita gente tinha, que manga com leite faz mal. E muita gente já tomou vitamina com manga, sorvete de manga, picolé de manga e sobreviveu e não fez mal. Isso era uma das crenças que te limitavam às vezes de comer manga e tomar leite ao mesmo tempo, e você sempre acreditou nisso. Uma das crenças que você poderia ter também era sobre comer arroz, comer pão, carboidratos depois das 6. Isso são crenças que você vai criando, que você consegue, que te impedem, né? Que você consegue cada vez mais com essas crenças só ganhar peso e não conseguir um resultado significativo. Quanto mais você vai vendo essas notícias, mais você fica preocupado com algum alimento específico, fica mais difícil, porque você cria esse hábito. Eu já criei o hábito de não comer pão, criei o hábito de não comer arroz porque eu sei que vai fazer mal. E esse hábito muitas vezes te prejudica, porque um alimento que você pode tirar da sua alimentação, que você tirou da sua alimentação, pode ser muito benéfico. E você consegue ali um resultado significativo quando você começa, né, vamos dizer assim, quando começa a introduzir esse alimento de novo na sua alimentação, quando você tem um pensamento diferente sobre a sua alimentação. A Thalia, posso emagrecer comendo muitas verduras e legumes também? Ou tem que ser também de forma moderada? Então, Thalia, o consumo de verduras e legumes, o ideal, né, é que a gente faça o consumo de pelo menos 2 a 3 opções em cada refeição, seja no almoço, seja no jantar. Se você consome ali um prato de salada no almoço, um prato de salada no jantar, isso provavelmente não vai prejudicar o seu emagrecimento. Muito pelo contrário. A salada, em geral, os verdura, legume, seja o vegetal em si, ele tem um teor calórico muito baixo. E quando você consome um alimento menos calórico em maior quantidade, você fica saciada com menos calorias. Por exemplo, um prato cheio de salada, supondo que tenha ali 150 a 200 calorias. Se você comer um prato cheio de salada, você vai ficar saciado por muito mais tempo. Além de ter um teor baixo de calorias, elas têm um alto teor de fibras. E essas fibras vão te dar saciedade, fazendo com que você não fique com fome por um período maior ao longo do seu dia. Então é uma estratégia interessante que você pode fazer de introduzir sim as verduras, os legumes na sua alimentação, que você vai ver que vai ter um resultado significativo. Não tem que ter uma moderação tão pequena assim, não precisa ter medo de comer salada, até porque o teor nutricional que você vai ter nelas é bacana. Você consegue ali associar tranquilamente tanto um prato no seu almoço quanto um prato de salada no seu jantar, mesmo sendo um prato cheio, e ainda assim conseguir esse resultado positivo. Porque imagina só, igual eu falei, o prato de salada ali, supondo que ele tenha até 200 calorias. Se você pegasse um prato desse cheio de arroz,
você ia ver que ia ter muito mais caloria do que de salada ou de carne. Então quando você faz isso com a salada, essa que é a estratégia importante, interessante de você usar a salada. Muitas vezes que a gente orienta para os pacientes estar comendo a salada, que eu sempre falo para o paciente incluir mais vegetais na sua alimentação, não é só, por exemplo, o vegetal verde escuro é fonte de ferro. Claro, tem um nutriente bacana ali que é o ferro, tem a fibra, mas não só por isso, porque tem outras fontes alimentares que também têm ferro. Mas quando tem o consumo de vegetais maior, de salada, você fica saciado por mais tempo e você ingere bem menos calorias. Então essa que é a estratégia importante de utilizar a salada. Que você come mais, você consegue ali encher o seu estômago em volume maior, só que com bem menos caloria. E isso vai te ajudar nesse processo de emagrecimento pelo fato de você ficar mais saciada. Então você pode sim estar consumindo salada, não precisa ter medo de consumir as verduras e os legumes, que você vai conseguir um resultado positivo se você continuar nesse ritmo. Principalmente na aula de amanhã, onde eu explico, até da salada eu falo na aula de amanhã. Você vai ver, eu falo principalmente também do chocolate, que é um alimento que muita gente gosta. Então se você gosta de chocolate, na aula de amanhã você vai ver que ficou muito show, que eu explico certinho sobre chocolate, que vai te ajudar, vai te mostrar ali, abrir um caminho para você e ver que é possível comer os alimentos que você gosta e conseguir um emagrecimento, sem ter medo de comer os alimentos, que é o que está acontecendo hoje em dia. As pessoas estão tendo medo, estão ficando com receio de consumir os alimentos, porque o alimento vai ter frutose, porque vai ter carboidrato, porque vai ter proteína. O conhecimento está muito vago. As pessoas têm o conhecimento que tem o carboidrato, que tem a proteína, mas não sabem como que isso funciona no organismo. Aí acaba vendo ali uma matéria que o excesso de carboidrato vai fazer mal, que a melhor estratégia é a redução de carboidrato, e acaba reduzindo os carboidratos da alimentação, mas aumentando drasticamente o nível de gordura, que pode elevar o nível de colesterol a longo prazo, que pode ali acarretar até um excesso de peso, ao invés de conseguir esse emagrecimento, porque aumentou a quantidade calórica, aumentou a quantidade de gordura, reduziu os carboidratos, reduziu fibra. Então por isso é importante que as pessoas tenham um conhecimento maior sobre os alimentos em si e parem de ter medo também de consumir os alimentos, porque vai ser muito mais fácil quando você tem o conhecimento do que comer, de como comer, ao invés de ficar se privando, de ficar com medo de consumir algum alimento. Porque quando você descobre ali qual alimento é o melhor e o hábito que você tinha que pode ser melhorado, fica muito mais fácil de você conseguir perder peso. Porque pensa comigo, se você tinha um hábito a vida toda de almoçar só arroz e feijão, se você incluísse um vegetal novo, criasse um novo hábito de colocar, eu vou colocar uma cenoura no meu arroz. Criei o hábito de colocar um vegetal para quem não comia vegetal nenhum. Quando você coloca ali a cenoura no seu arroz, você já mudou o seu hábito. Você já está mudando ele gradativamente, porque você incluiu uma fonte de um vegetal que você não comia na sua alimentação. Essas são as mudanças de hábitos, porque se você começar uma dieta hoje esperando que daqui 20 dias você vai perder 10 quilos, isso não foi uma mudança de hábitos, só foi uma dieta que você fez, uma dieta passageira. Porque se você não mudar os seus hábitos para a vida toda, você não consegue um emagrecimento duradouro. Eu não estou falando para você parar de comer arroz para a vida toda, parar de comer doce para a vida toda. Muito pelo contrário, é possível emagrecer comendo arroz a vida toda, comendo chocolate a vida toda e ainda assim perder peso, ter um equilíbrio alimentar, sem ficar se restringindo, sem ficar ali brigando com a balança. Se você que está entrando agora também conhece alguém que está querendo emagrecer, nessa aula eu estou tirando dúvidas sobre a Semana dos Segredos do Emagrecimento, que é a semana que eu estou fazendo com aulas 100% online, totalmente gratuita, onde eu estou explicando de como conseguir um emagrecimento definitivo sem ter o tão temido reganho de peso. Então já envia para as amigas que você conheça que queiram emagrecer também, que nessa aula eu estou aqui para tirar dúvidas. Se você tem alguma dúvida sobre emagrecimento e assistiu às aulas e ficou com dúvida, ou ainda não assistiu e quer saber alguma coisa, pode comentar aqui que aqui eu vou tirar a sua dúvida aqui ao vivo comigo. Então já pode comentar que eu vou te ajudar hoje. Igual eu estava falando também da mudança de hábito. Quando você cria esse hábito novo, é muito mais fácil de você conseguir um resultado positivo. Porque pensa só, quando uma criança nasce, ela não sabe andar, então ela vai começar a andar, ela vai engatinhar, até depois, vai cair algumas vezes, até depois ela começar a andar. Quando a gente vai começar a ler um livro, quando vai ter uma alfabetização também infantil,
A criança demora, ela começa por palavras, sílabas, letras no caso, né? Sílabas, depois palavras, depois ela começa a ler. E a gente só aprende a ler quando a gente vai praticando, quando a gente cria o hábito de ler. Quando você vai fazer alguma atividade ao longo do seu dia, você vai trabalhar, você entra no primeiro dia do trabalho, é uma coisa nova, é tudo novo, só que você cria o hábito nesse trabalho. E do mesmo jeito é com a alimentação, porque imagina você que está no mesmo trabalho há mais de 5 anos, há mais de 10 anos, você está habituado a fazer a mesma coisa, porque você está ali todos os dias, você está na sua zona de conforto. E quando muda o seu chefe, muda a sua carga horária, tudo muda. Por quê? Porque você não estava habituado com aquele novo, você já acha estranho, o seu cérebro já tem esse bloqueio de você às vezes não querer fazer a nova tarefa que foi ali colocada para você. E com a alimentação é a mesma coisa. Se você tem esse hábito alimentar a vida toda, e quando você tenta fazer uma dieta, por exemplo, muito restrita, claro que você não vai conseguir, é uma coisa muito difícil. É uma coisa que você não conseguiu ter uma constância, porque você não mudou os hábitos, você fez uma mudança radical. E isso gera um choque ali até no seu cérebro. Porque é a mesma coisa, de hoje você está morando aqui no Brasil e amanhã você já está morando em Portugal. Você já está morando em outro país. Claro que vai ser muito diferente. Quando você chegar, você vai achar muito estranho. A primeira sensação que você vai ter é de querer voltar para suas raízes. Por isso que quando você tenta ali fazer uma dieta muito restrita, você muitas vezes não consegue, porque o seu cérebro sempre tende a voltar você para sua zona de conforto, para você não gastar mais caloria, para você não ter essa mudança. Então você vai ter essa negação, você vai ter esse bloqueio. Aí você fica lutando contra isso e não consegue, porque você começou a fazer uma dieta muito restrita, porque muitas vezes você tirou um alimento que você gosta. Se você gosta ali de comer arroz, ou você gosta de comer pão, e você tira o pão, você vai ficar pensando nele o dia todo. É a mesma coisa eu falar pra vocês, não pense em camiseta amarela. A primeira coisa que vai vir na sua cabeça é uma camiseta amarela, só porque eu falei pra não pensar. Se eu falar pra você, não pense em um pão, não pense em pão de queijo, você vai pensar no pão de queijo. E isso vai fazer com que você sempre associe ali, ai, nossa, eu não posso comer pão. Aí todo dia você fica pensando no pão. Ai, não posso comer pão, não posso comer pão. O dia todo, toda hora você está pensando nele. Aí o que acontece? No dia que você vai comer o pão, você acaba comendo 2, 3, 4 pães e não vê limite até acabar, porque você vai se privar novamente de comer aquele alimento. Por isso que é interessante que você faça essa mudança de hábitos, que foi o que eu falei na aula 1 dessa semana dos segredos do emagrecimento. Porque quando você faz essa mudança, você muda gradativamente. Igual eu falei da cenoura, você colocou um vegetal diferente no alimento que você já tinha o hábito de estar consumindo. E isso faz com que você vá criando esse novo hábito. Ah, você criou o hábito de consumir uma fruta no horário do seu lanche da tarde. Você não comia, você está criando esse hábito novo. Ah, mas você gosta de comer bolo. Você não precisa deixar de comer o bolo se você não consegue. O que você faz? Continua com o seu bolo e tenta incrementar uma fruta. Aí depois que você criou o hábito de consumir a fruta todos os dias, tenta intercalar, só um dia comer só a fruta, no outro dia você come o bolo, e assim você vai intercalando, até você criar o hábito de ver que está comendo fruta todos os dias. E isso foi um processo muito mais natural, porque você criou esse novo hábito e não se forçou a fazer uma refeição diferente, não se forçou a fazer uma rotina completamente diferente da sua, porque se você tinha o hábito ali de comer bolo à tarde, de comer o pão de queijo, de comer ali muito carboidrato no almoço, muito arroz, comer muito macarrão, muita batata. Não é de hoje para amanhã que você vai tirar tudo e vai conseguir manter isso por um longo período. Então, se você for criando esse hábito aos poucos, se você não come nenhum vegetal e cria esse hábito de incluir um vegetal diferente, de incluir uma fruta diferente, você vai vendo que vai ficando muito mais prático, muito mais tranquilo. E quando você perceber, você já conseguiu ali ter um resultado satisfatório. Você já conseguiu melhorar o seu intestino, melhorar a sua alimentação e com certeza já consegue ali ter uma melhora até na balança, porque você foi mudando os seus hábitos gradativamente. Não ficou nessa mudança radical, numa coisa que era fora da sua realidade. Porque se for fora da sua realidade, você não vai conseguir fazer. Igual eu mencionei anteriormente, de trocar você de um lugar para o outro. Tudo vai ser diferente. Ah, até comentou, ideias de refeições para o café da tarde. Nossa, tem muitas opções que dá para fazer. Ah lá, a Shirley até colocou, o bolo de aveia com banana pode comer? Pode. Não tem alimento que seja proibido, a não ser que você tenha alguma doença específica que tem que evitar algum alimento. Por exemplo, alergia à proteína do leite, aí não pode consumir alimentos que tenham proteína do leite. Ou intolerância à lactose, tem que reduzir o consumo de lactose, alergia ao glúten, alguma doença renal,
Tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas se não tem nenhuma doença, não tem um alimento específico que vai te fazer ganhar peso. Só um alimento isolado não vai fazer você ganhar peso. Mas olha só, uma ótima opção de lanche da tarde é até essa aí ó, que a Sheila colocou, que é o bolo de aveia com banana. Porque é uma opção que você pode estar fazendo. Se você gosta de bolo, tentar fazer um bolo de aveia com banana é uma opção muito mais saudável, que você já colocou ali a aveia, coloca a banana, vai ter mais fibra na sua alimentação e você já consegue fazer uma troca mais saudável, ao invés de estar comendo ali um bolo recheado com leite condensado ou com outro alimento, uma calda por cima de chocolate, que vai ser muito mais calórico. Você fazendo essas trocas aos poucos, você vai ver que vai ter um resultado muito mais significativo. Você consegue melhorar a qualidade da sua alimentação. E não só a quantidade, não é que para restringir tudo. Não é para você parar de comer tudo que você vai conseguir um resultado. Mas quando você consegue fazendo essas trocas, fica muito mais fácil. Igual no lanche da tarde mesmo, se você toma sorvete, porque eu sei que você que comentou, trabalha numa sorveteria. Então se você toma sorvete, tenta incluir uma fruta junto com o seu sorvete, para não ficar comendo sorvete todos os dias, ou colocar pequenas metas. Ah, eu vou tomar sorvete só 3 vezes por semana. Aos outros dias da semana eu vou comer uma fruta, eu vou comer algum alimento que eu gosto, que seja mais saudável, um pão integral, ou vou tomar uma vitamina, fazer um suco natural, porque tudo são estratégias mais saudáveis que você pode estar fazendo, que você consegue ali melhorar a qualidade da sua alimentação e mudar os seus hábitos aos poucos, porque você vai trocando esses alimentos mais calóricos, que não tem tanto nutriente que você precisa, por alimentos mais saudáveis, e fica um processo muito mais natural. Ah, posso fazer com açúcar mascavo? É melhor? Então, Shirley, tem o açúcar mascavo que dá para usar. A gente tem muitas opções hoje de açúcares. Tem o açúcar demerara, que também é uma opção. Tem o xilitol, tem o eritritol, tem açúcar de coco. Todas essas opções são opções mais saudáveis comparadas ao açúcar cristal, que dá para fazer e ficar aí com um gosto muito bom também. E tem até algumas receitas, até no meu feed aqui do Instagram tem uma receita de um bolo integral que eu fiz, que é sem açúcar, que é um bolo de banana. Então, e fica muito gostoso, que é uma estratégia que dá para fazer também, que aí você já reduz o açúcar desse seu lanche da tarde. Você consegue fazer ali, tentar incluir um iogurte, ou então fazer até a opção de picolé, que quem me acompanhou aqui no Instagram viu, que semana passada, essa semana, eu tô na onda do picolé. Eu bato ali as frutas, principalmente se você tem muita fruta em casa, alguma fruta muito madura, você pode bater essa fruta e fazer uma opção de vitamina, fazer uma opção de picolé, quer dizer que você pode congelar, até mesmo um sorvete, que você bate ali a fruta com iogurte, congela como se fosse um sorvete para você comer ao longo da tarde. Isso é uma opção de lanche que dá para fazer, é super fácil. Fazer um suco verde, que aí você congela esse suco na forminha de picolé, já vira uma outra opção de lanche, ainda mais nesses dias mais quentes. Ah, mas qual desse açúcar é o melhor no custo-benefício? De todos esses açúcares que a gente tem, os que tem o melhor custo-benefício é o açúcar demerara e o açúcar mascavo, que tem um custo muito mais acessível assim, da gente estar comprando e até mais fácil de ser encontrado. Esses outros que eu tinha mencionado são um pouco mais caros, mas aí já é uma troca consciente que você pode fazer, um hábito novo que você pode incluir, que é trocar o açúcar. E se você não achar alguma dessas opções de açúcares, não necessariamente o demerara ou o mascavo, até os outros que eu mencionei, porque o xilitol, o eritritol, o açúcar de coco tem um custo muito mais alto, então vai pesar no bolso e não precisa estar consumindo ele, mas são opções que tem ali, que você tem à disposição. Se você quer pagar um outro que é mais caro, tem também. Se quiser gastar menos, tem a opção mais barata, fica a critério de cada um. Mas uma estratégia que dá para fazer é tentar reduzir a quantidade de açúcar. O que você pode fazer? Tentar substituir ali o açúcar branco por um açúcar demerara e depois você tenta ir reduzindo gradativamente. Ah, eu vou tentar reduzir, ao invés de usar 2 colheres de açúcar no café, tentar usar 1 colher de açúcar, tentar usar 1,5. Começa com uma meta bem pequena, uma meta que vai entrar ali na sua realidade. Porque não precisa ter pressa e você precisa ter constância. Então você reduz a quantidade ali, ao invés de 2, 1,5, depois 1. Quando você vê, você já não está usando nenhuma e criou esse hábito. Porque você criou um novo hábito de ter esse paladar mais apurado, com uma menor quantidade de açúcar ao longo do seu dia, sem precisar ficar comprando ali um açúcar muito caro, sem precisar ficar usando esse açúcar mais caro. No lugar do açúcar, poderia usar o mel? Será mais saudável? Tipo adoçar o café? Então, Thalia, o mel também é uma opção que dá para usar. Que você pode estar utilizando o mel, claro que com moderação, do mesmo jeito que o açúcar.
que é uma opção que você pode estar tentando. Uma opção para tentar adoçar o café também é misturar um pauzinho de canela. Você pode misturar ali na xícara, que melhora o sabor do café e é uma estratégia para tentar reduzir a quantidade do açúcar, que aí você já coloca ali menos. Ou então tentar colocar um café sem açúcar em meio copo de leite, que aí você vai tomar o leite com café e tenta fazer esse café sem açúcar. Por quê? Para não ficar usando também todos os dias a mesma quantidade de açúcar, você vai reduzindo gradativamente. Um dia eu faço café sem açúcar, no outro dia eu faço com. E quando você vê, você está fazendo mais vezes ao dia, mais vezes na semana, o café sem açúcar, ao invés de estar fazendo só o café com açúcar. E você consegue ali fazer essa troca. Porque você precisa dessa mudança de hábitos. Você precisa criar esse hábito novo no hábito antigo que você tinha. Ter essa transformação de hábito. Porque esse é o insight que você precisa. Essa é a estratégia principal que você precisa estar fazendo. Que é mudar os seus hábitos. Sem ter esse imediatismo. Porque ninguém consegue ele ter um emagrecimento tão rápido sendo um emagrecimento saudável. Ninguém perde 20 quilos em 10 dias sendo um emagrecimento saudável. Sendo um emagrecimento só de perda de gordura. Porque só número de balança não quer dizer que você está emagrecendo. Se você está fazendo uma dieta e está emagrecendo muito rápido, você pode estar perdendo massa muscular. E isso vai fazer com que seu metabolismo reduza e a chance de você ganhar peso depois é muito maior. Porque se o seu metabolismo caiu, você vai precisar comer menos depois. Aí você volta a comer o tanto que você comia, que aí você fez a dieta ali de 3 semanas, 4 semanas, bem restrita, para depois voltar a comer. Sua taxa metabólica caiu, você vai gastar menos caloria e volta a comer mais calorias. Você vai recuperar o peso muito mais rápido, porque você não criou esse hábito novo. Você só deu um choque no seu organismo, além de gerar ali um estresse neurológico por conta de estar numa dieta muito restrita, de sobrecarregar mesmo o seu organismo. Principalmente nesse período que a gente está vivendo, que você pode deixar seu sistema imunológico mais baixo e não conseguir emagrecer nada, que era o seu objetivo. Quer ver? Boa noite, Eunice. Ela também tem uma dificuldade em comer folhosos, além do alface. Tem algum outro substituto? Claro, e se você tem dificuldade de comer vegetais folhosos, a gente tem opções. Além de alface, tem couve, chicória, almeirão, que dá para fazer o repolho. Dá para fazer também uma estratégia tipo um tabule. Você tentar pegar ali um trigo de quibe, que é um trigo integral, e misturar esses vegetais folhosos. Tentar fazer uma receita. Por exemplo, se você gostar de comer frango desfiado ou uma carne moída no seu almoço, tenta pegar uma folha de couve, enrolar ali na carne moída, para ver se fica mais gostoso. Aí o que você pode fazer? Enrola a folha de couve, faz um molhinho ali de tomate, com umas folhinhas de manjericão, e leva isso no forno. Você vai ver que vai ficar muito mais gostoso. Dá para fazer com couve, dá para fazer com repolho também, que fica muito gostoso. Você pode fazer assim, você pega a carne ali, pica e coloca no meio. Você vai ver que é uma estratégia que você está fazendo de criar um hábito novo, porque você pegou um alimento que você não consumia, ou que você tem dificuldade de comer, que são os folhosos, e incluiu ali na sua alimentação com o alimento que você gosta. Se você gosta de um frango com requeijão, faz o frango com requeijão e coloca ali a couve, faz tipo aquele charutinho, só que tenta fazer com uma folha diferente, vai intercalando, você vai ver que vai ficar mais gostoso. Tenta fazer uma salada, por exemplo, uma salada de legumes e colocar as folhas picadinhas, uma salada de macarrão, por exemplo. Aí que é um prato gelado, você coloca ali as folhas de alface picada para ver se você consegue consumir. Tudo isso vai facilitar a sua aderência em consumir mais vegetais folhosos. E você vai criando esse hábito de consumir os vegetais naturalmente, porque você pegou um prato que você gosta e incluiu. Você vai fazendo aos pouquinhos. Faz um feijão, eu vou fazer um feijão, tenta picar uma couve no feijão, igual quando a gente faz caldo de feijão, feijoada, porque na feijoada muita gente come couve. Pega ali aquele pratão de feijoada, põe ali uma colherzinha dessa daqui assim, ó, de couve, só para não falar que não pôs. Vou pôr uma couve, aí põe lá a couve no meio. Aí você ainda pergunta pra não, coma feijoada com couve e ainda chupa uma laranja. Aí vai ver que tem uma colherzinha. Mas tenta ir incluindo gradativamente. Vai fazer um feijão? Coloca ali uma folha de couve picadinha no meio, como se fosse um caldo de feijão, para ver se fica gostoso. Tenta fazer essas estratégias com os vegetais com os folhosos, né? Que você vai ver que fica muito mais fácil. O espinafre, tentar picar em pequenos pedacinhos, né? E colocar no meio de um frango, que você for estar fazendo, de uma carne ali, vai fazer uma carne refogada, coloca umas folhinhas de espinafre picada, vai ficar muito mais fácil de conseguir comer quando você mistura. Ou então você fazer refogado, vai fazer a couve, tenta misturar um ovo, tenta misturar uma cenoura,
Tenta misturar um frango, que aí você consegue colocando almeirão, uma chicória, fica muito gostoso. Você pode até pegar ali, tem uma farinha de amendoim, que ela é bem gostosa. Você pega, tempera ali com páprica, sal, coloca as folhas, fica muito gostoso. É uma opção que você pode estar fazendo. Você pode sempre variando com opções desses vegetais para conseguir ali incluir esses alimentos no seu habitual da sua alimentação. Pega sempre uma refeição que você gosta e coloca um alimento que você não tem o hábito de estar consumindo. Sempre uma refeição que você gosta bastante, que fica mais fácil. Porque, por exemplo, no X-Tudo. O X-Tudo é fácil de incluir um alface. Porque vai ter bacon, vai ter queijo, vai ter carne, vai ter muita coisa. Então fica fácil. Mas claro que não é para você pegar um X-Tudo todo dia. Ah, porque o nutricionista falou para incluir um hábito novo. Vou pegar o X-Tudo que tem alface. Não, você não está criando esse hábito novo. Mas aí o que você pode fazer? Tentar fazer em casa. Ah, vou pegar um pão integral, vou fazer um hambúrguer de patinho, ou um hambúrguer de uma carne moída, que até tem a receita do hambúrguer aqui no Instagram. Vou colocar num pão e vou fazer ali uma salada para tentar comer junto. Já é uma estratégia que dá para fazer também. E fica muito mais fácil. Olha lá, a Marisol até comentou, couve com limão. É uma estratégia que dá para fazer. Que aí você vai criando esse hábito de consumir um alimento que você não gostava tanto no seu dia a dia. E se você que está com alguma dúvida também pode comentar aqui, que o momento é agora. De eu te ajudar, de eu esclarecer aqui a sua dúvida sobre emagrecimento, sobre essa semana dos segredos do emagrecimento. Se você assistiu a aula, se você ainda não assistiu também, tem que assistir. Que é uma semana que está acontecendo totalmente online e 100% gratuita. Onde eu estou te contando os segredos do emagrecimento. Para você ali conseguir um emagrecimento definitivo sem ter o tão temido reganho de peso. O link está na bio e as aulas vão ficar salvas só até dia 21. Então se você ainda não assistiu, dá tempo de assistir. Mas depois do dia 21, as aulas vão sair do ar. Eu vou apagar as aulas e você nunca mais vai conseguir ter acesso a elas. Por que eu estou fazendo isso? Para você realmente assistir. Para te incentivar a querer ali sentar, tirar um tempo do seu dia e assistir essas aulas. Porque se emagrecer para você for uma prioridade, você consegue sim tirar um tempo do seu dia e assistir a primeira aula, que já foi ao ar segunda-feira, a aula que foi ao ar ontem, que eu falei sobre as trocas, que é o que eu vou comentar daqui a pouco, e a terceira aula amanhã, que está sensacional, que quem for assistir a aula amanhã, na hora ali, 8 horas da manhã que vai começar as aulas, vai ter um brinde muito especial, vai ter um presente ali que eu vou disponibilizar para quem for assistir, que vai valer muito a pena. Então já separa ali, um horário ali da sua agenda, às 8 horas da manhã, para assistir. Acorda um pouquinho mais cedo, se você tem o hábito de acordar mais tarde, que vai ser muito bacana. Patrícia, eu vi que você chegou um pouquinho mais tarde, eu até falei ali sobre sorvete, porque uma seguidora que comentou que até trabalha numa sorveteria, perguntou sobre lanche da tarde. Mas, por exemplo, olha só, como que você pode incluir um hábito saudável, fazer uma troca consciente e consumir sorvete ou açaí de uma maneira muito mais saudável. Principalmente o açaí. Se você gosta muito de consumir o açaí, mas eu gosto de consumir com leite condensado, leite ninho, paçoca, chocolate, Nutella, tudo que você tem direito. Tenta fazer uma pequena troca. Por exemplo, eu gosto de leite condensado com leite em pó. Então eu vou tentar pegar o leite em pó sem o leite condensado. Mas e aí, o que eu vou colocar no lugar? Tenta colocar uma granola, tenta colocar uma fruta. Uma opção que fica muito gostosa, que você consegue ali fazer uma troca consciente desses alimentos e incluir uns alimentos novos que você não tem no hábito. E eu já experimentei e ficou muito gostoso. Olha que eu nem gosto muito de açaí, eu gosto mais de sorvete. Você pega ali o açaí, coloca o leite em pó, ou pede para a pessoa colocar, onde você for comprar ou vai fazer em casa, o açaí, o leite em pó, morango e coco ralado. Fica muito gostoso, que fica tipo aquele ninho com morango, só que não tá cremoso, o açaí já tá cremoso. Mas quando você mistura ali o coco com o morango e o leite em pó, fica muito gostoso. E você tem ali uma troca mais saudável, que você evitou colocar o leite condensado, evitou colocar Nutella, paçoca, chocolate em geral, para fazer uma troca mais saudável, para conseguir ali ingerir um alimento mais nutritivo. E você consegue comer esses alimentos sem ter culpa. Se você vai pegar um sorvete, se for de sorvete a granel, tenta pegar uma opção de sorvete que tenha fruta no meio, ou uma cobertura que tenha fruta. Então, Marisol, uma coisa que dá para fazer é que tipo de granola? De preferência a granola que tenha castanha no meio. A granola que tenha ali mais frutas, mais opções. Mas se você for comprar esse açaí e só tiver a granola pronta ali, não tem problema, porque a granola em si já é um alimento mais saudável.
já tem aveia, que já tem fibra, já fica muito mais saudável do que colocar só o leite condensado, do que colocar só uma mistura mais calórica. Porque muitas vezes quando a gente vai pegar ali um sorvete, um açaí, sempre já associa, vou pegar a cobertura mais gorda que tem. Mas tenta fazer essas trocas conscientes que você consegue estar comendo com mais frequência e não precisa se restringir, não precisa deixar de comer se você gosta. Você consegue estar comendo esses alimentos com muito mais frequência. Até um exemplo que eu dei disso foi o café, na aula 2. Porque se você gosta de café e consome o café com açúcar, supondo que você coloque 2 colherzinhas de açúcar na sua xícara de café, essa xícara de café vai ter em média 40 calorias. E se você restringe ali, eu vou reduzir um pouco da quantidade de açúcar, ou então você tenta colocar um dia sim, um dia não, o dia que você não coloca açúcar, você vai ingerir em média de 4 calorias, 10 vezes menos do que a quantidade que você estava ingerindo com açúcar. Isso, se você fizer isso dia sim, dia não, em 20 dias, 10 dias você já ingeriu ali 400 calorias a menos, 400 não, quase 400 calorias a menos, 360 calorias a menos do que você ingeria. Isso em 10 dias, fazendo dia sim, dia não. Então você não deixou de tomar o café com açúcar, você só optou. Ou então você toma 2 vezes ao dia, o de manhã tem açúcar, o da tarde não. É uma troca, uma pequena troca que você vai fazer. Você colocou ali uma troca só de uma porção do seu café, e você já consegue essa melhora, essa diminuição de calorias muito grande. Isso só no cafezinho. Imagina se você fizesse essas trocas mais saudáveis o dia todo. Se você, ao invés de pegasse ali esse café com açúcar, pegasse esse sem açúcar e colocasse a canela junto, você ia ver que ia ficar gostoso. Uma nutricionista comentou aqui, no seu caso, no seu suco natural, adicione uma folha verde, podendo ser couve, manjericão. É uma ótima opção também. Que aí você coloca ali um vegetal folhoso num alimento que você não tem o hábito de estar consumindo. Que tipo de granola sem ter muita caloria? Então, olha só, muitas granolas, a granola em geral, se consumir com excesso, vai ter caloria. Mas se você colocar ali na opção do sorvete, de um açaí, vai ser uma ótima ideia que você pode estar fazendo e conseguir mais fibra. Não precisa ficar preocupada com essa quantidade calórica, porque se você já trocou ali o leite condensado pela granola, já foi uma troca mais saudável. Então não precisa ficar se preocupando tanto. Qual que tem mais caloria? Qual que tem menos caloria? Tenta focar mais no nutriente que você está ingerindo. Por exemplo, entre o leite condensado do açaí e a granola. A granola, fonte de fibra, ajuda ali no funcionamento do intestino, no controle do colesterol, porque a aveia tem fibra beta-glucana. Se essa granola tiver castanha, ela vai ser mais calórica, só que ela vai ser mais saudável, porque a castanha também é nutritiva. Tem selênio, magnésio, zinco. Então não só calorias, mas sim os nutrientes. E quantas calorias vai ter o leite condensado? Vai ter bastante, muito mais do que a granola. E quais os nutrientes que ele vai ter? Principalmente carboidrato. Só que carboidrato você acha na granola. E o bom da granola, você acha ele com fibra, com menos índice glicêmico, sendo muito mais saudável, porque vai ter mais minerais, já que a aveia ali vai ter mais nutrientes, que ela é feita em flocos. Então você está trocando os alimentos principalmente pelos nutrientes nesse começo. Você está criando esse hábito de consumir esses alimentos mais saudáveis e não de ter esse déficit calórico. Porque se você ficar só preocupado com a caloria, você não vai conseguir fazer essa troca. Então você vai fazendo essas trocas gradativamente. Patrícia, eu não gosto de iogurte natural. Posso tomar Danone comum com granola ou seria muito calórico? Então, Patrícia, se você não gosta de iogurte natural, tem até algumas opções que estão fazendo hoje, que a gente consegue achar de iogurtes naturais, desses integrais, porque a gente tem várias opções. Tem o iogurte natural integral e tem o iogurte natural desnatado. O iogurte desnatado, ele tem um sabor um pouco mais azedinho do que o integral. Mas se você não tem o hábito, o que você pode fazer? Tenta pegar o iogurte integral e colocar a granola, que é onde você sugeriu colocar a granola no iogurte convencional, que é a granola uma coisa que você gosta. Tenta colocar uma colherzinha de leite em pó nesse iogurte integral. Olha só se ele não vai ficar muito mais gostoso. E vai ficar muito mais saudável também, porque você coloca ali a granola e o leite em pó, ao invés de tomar só o iogurte, que é uma coisa que você não gostava. Tenta colocar uma fruta que fica gostoso, uma manga picadinha, você pega uma manga bem madura, coloca ali no meio desse iogurte, vai mudar completamente o sabor desse iogurte. Porque muitas vezes esse iogurte de supermercado tem mais açúcar e essência. Você pode olhar, tem até os iogurtes integrais, os naturais, e tem também aquele que escreve assim, iogurte natural de aveia e mel, laranja, aveia e mel. Se você for ler na composição desse de laranja, aveia e mel, vai estar lá açúcar,
composto sabor de mel, que não vai ser mel de verdade. Então se você pegar um iogurte daquele ali e colocar você mesmo, uma colher de chá de mel, colocar uns pedacinhos de laranja e colocar aveia, você vai ver que vai ser muito mais saudável, vai ficar muito gostoso e você vai ter o sabor dos alimentos. Porque você não está ingerindo ali o açúcar, que eles colocaram essa essência de mel. Ah lá, a Aline até falou, a banana no iogurte. É maravilhoso, é uma ótima opção que fica bem gostoso. Que é você coloca a banana com granola nesse iogurte natural. Tenta fazer essa opção para ver se não fica gostosa. Tenta pegar uma fruta que você gosta bastante e colocar nesse meio. Por que eu falei do leite em pó? Que é uma coisa que muita gente gosta, eu vejo sempre. A pessoa fala, eu gosto de leite ninho, eu gosto de leite em pó. E o leite em pó em si, ele não tem açúcar, ele tem esse sabor mais adocicado, principalmente por conta da lactose, que quando você toma ele puro, você associa ele com doce. Aí a gente sempre pensa, mas o creme de leite ninho vai açúcar. Não é só o leite ninho e água que faz esse creme. Porque se você diluir o leite em pó na água, ele vai ter gosto de leite. E você pode usar tanto em receita doce quanto salgada. Então dá para colocar ali alguns alimentos que você não tem o hábito e está conseguindo consumir esse iogurte natural com mais frequência. Fazer esse hábito ali de pegar esse iogurte e colocar uma fruta. A chia, que é uma coisa que dá para fazer. E você consegue deixar esse iogurte mais gostoso. Se você que está entrando agora também, que eu vi que bastante gente entrou, eu estou falando aqui, estou tirando dúvidas também sobre a semana de segredos do emagrecimento e dando as dicas que eu falei nas aulas, complementando aqui nessa live. Se você chegou agora, já chama a sua amiga aí que precisa emagrecer, já chama a sua colega que está precisando e está brigando com a balança, para assistir essa live também e saber um pouco mais de como conseguir fazer essas trocas conscientes da alimentação e ter um emagrecimento. E não ficar ali brigando com a balança, não ficar ali lutando para conseguir emagrecer e não ter resultado. Porque vai ser muito mais fácil quando tem essa troca. Hoje mesmo, vou até comentar de um paciente que me mandou um áudio. Hoje a gente estava conversando, que eu converso com meus pacientes. Eles são próximos de mim, eu sempre quero saber o que eles estão fazendo, o que eles estão comendo. Porque eu estou ali sempre apoiando, estou do lado, para mostrar que o resultado, quando o paciente estiver, eu estou do lado dele, levando ele ali, pegando na mão dele, levando ele para ter esse resultado. Teve um paciente meu que toma muito cerveja. A gente colocou ali uma meta para ele, reduziu ali pela metade, colocamos uma meta de 25 latas de cerveja por final de semana. Olha só, colocando a cerveja no final de semana. Melhorei a qualidade da alimentação, é claro, não mantive igual, a gente vai sempre melhorando com hábitos mais saudáveis. E ele conseguiu perder peso. Hoje ele me mandou mensagem que ficou muito feliz, que mesmo conseguindo tomar cerveja, mesmo conseguindo ali comer os alimentos que gosta, conseguiu ter um emagrecimento. E quando ele tentou por conta própria, ele falou que não conseguiu, que ele ainda engordou 1 quilo, quando ele tinha começado a caminhar e mudar a alimentação por conta própria. Por quê? Porque muitas vezes quando a pessoa começa a fazer isso, ela não faz essas trocas mais saudáveis, e sim apenas essa restrição alimentar a curto prazo, em 5 dias, 10 dias, e não vai ter um resultado significativo se você não está mudando os seus hábitos. Não é de hoje para amanhã que você vai perder os 10 quilos. Ninguém dormiu e acordou com 10 quilos a mais. Isso, eu duvido que alguém que dormiu e acordou com 10 quilos a mais. Eu falo porque quando eu ganhei 60 quilos, não foi acordando do dia para a noite que eu falei, nossa, apareceu aqui 60 quilos, minha roupa não está servindo mais. Muito pelo contrário, eu sabia que eu estava ganhando peso. Inconscientemente eu sabia. Comia lanche todo dia, tomava refrigerante todo dia, não melhorava minha alimentação. Então a consequência disso era o meu peso subir, não tinha outra consequência. Eu não tinha como emagrecer fazendo isso tudo. Então eu saberia também que não é do dia para a noite que eu conseguia emagrecer. Do mesmo jeito aí você. Se você começar uma dieta de um dia, não, de uma semana, de 10 dias, não é em 10 dias que você vai perder todo o peso que você conseguiu ganhar. Você lutou ali. Olha só pra você ver. A Fê da Silva Oficial colocou lá, meu sonho é emagrecer tomando cerveja. Aí você pode ter certeza, muitos pacientes meus emagreceram tomando cerveja. Os que bebem, né? Os que não bebem, então não precisa nem colocar. Olha só, você ganhou 10 quilos em 1 ano de quarentena. Então por que querer perder esses 10 quilos em 1 semana? Por que querer perder esses 10 quilos em 1 mês? Ah, porque eu quero ficar com um corpo mais bonito. Mas peraí, se eles chegaram em 1 ano, em 12 meses, não tem por que ter pressa. E sim ter constância de voltar a melhorar os hábitos, para deixar esses hábitos mais saudáveis e conseguir perder esses 10 quilos para não recuperar depois em 1 ano. Para quando chegar quarentena, cinquentena, o que tiver, se você for ficar em casa ou for sair, você não ter essa recuperação, esse reganho de peso. Não recuperar esse peso perdido. Porque quando você muda os seus hábitos, você realmente elimina esse peso em excesso. Você não vai achar ele de novo.
Porque se você faz uma dieta curtinha, pensa só, é como se você estivesse escondendo a sujeira para baixo do tapete. Que vou fazer por 20 dias. Aí imagina só, 20 dias você vai à casa e vai jogando a sujeira debaixo do tapete. Aí quando você levanta o tapete para limpar, a sujeira vai estar toda ali. Quando você começa essa dieta de 20 dias, acreditando que em 20 dias tudo vai mudar. Se eu perder 10 quilos em 20 dias, eu vou mantendo depois. Mantendo como? Isso eu quero saber, me conta pra mim. Vai manter como? Você vai fazer essa dieta por mais tempo? Você vai manter voltando com a alimentação antiga? Porque se a alimentação antiga fez ganhar peso, voltar com ela não vai fazer manter. Então quando você muda o seu hábito, você mantém esse hábito mais saudável e consegue ali ter um emagrecimento, porque você manteve esse emagrecimento, manteve essa alimentação que você teve, esse hábito que você criou. Você fez as trocas conscientes e conseguiu. Que aí você volta a emagrecer e volta a ter o peso que você quer pro resto da sua vida. Sem ter quarentena que vai te impedir, que vai te prejudicar, sem ter ali qualquer motivo que vai fazer você ficar ali preocupado e vai ganhar peso. Porque você vai aprender o que comer, você vai saber quais os alimentos são mais saudáveis para você. Queria um nutricionista assim na minha cidade. Janete. Janete, eu não sou da sua cidade, que cidade que você é? Comenta aí pra mim, eu não sei de que cidade que vocês são também, pra eu saber melhor, que eu posso até dar algumas dicas, às vezes eu já conheço a cidade de vocês, e posso ajudar no que vocês podem estar comendo aí também. Nessa troca de alimentação, qual seria normal o peso pra perder por mês, pra saber se eu tô fazendo direito? Então, Thalia, em relação ao emagrecimento, uma coisa que muita gente quer saber, né? Quantos quilos que eu perco em um mês? Quantos quilos que eu perco em 15 dias se eu mudar a minha alimentação? É muito relativo. O que o consenso brasileiro, a diretriz brasileira de obesidade diz? Porque a gente tem a diretriz. A diretriz é disponível para todas as pessoas. Nossa, bem de longe, Santa Catarina. Nossa, MT o quê? Nem sei. Será que é Mato Grosso? Gente, sou meio ruim com geografia. Dessa forma o emagrecimento fica sustentável, fica bem mais sustentável. E assim, quando você faz essas trocas, você consegue ter um resultado positivo. Nossa, até me perdi aqui com as cidades que eu não sabia. Lembrei, a pergunta tá ali. Quanto de peso, né, perder por mês? A média seria 10% ao longo de 6 meses. Se você olhar a diretriz brasileira de obesidade, 10% do seu peso atual. Então, se você pesa ali 100 quilos, seria 10 quilos ao longo de 6 meses. Mas a gente pode ter uma média ali de 2 quilos, então vai variar muito. Mas para você ter um norte, um direcionamento melhor, você já pode ter ali uma média, uns 2 quilos por mês. Porque, pensa comigo, para você perder 1 quilo de gordura, você precisa perder 7.700 calorias. Se você tirar 500 calorias da sua alimentação todos os dias, uma conta muito simples, não precisa nem de calculadora. Em 30 dias você tirou 15.000 calorias. Se você tirar 500 calorias da sua alimentação, se cada quilo de gordura tem 7.700 calorias, 2 quilos de gordura tem 15.400 calorias. Então, se você tirou 500 calorias da sua alimentação, em um mês você perdeu aproximadamente 2 quilos. Por isso que é bem relativo, se você tirar 500 calorias. Mas entra ali a atividade física, entra os outros fatores, mas uma média para você já ter um norte ali. Se você perder 2 quilos, 10% do seu peso em 6 meses é considerável seguro, para você não ter ali esse reganho de peso. Não ficar ali brigando ali com a balança. Quer ver lá? Jaciara, Jacareí. Jacareí eu nunca fui. Governador Valadares, já fui em Valadares, você é até uma paciente de Valadares. Acho que ela tá na live, um beijo aí, Aline, pra você. Caçapava, tinha um amigo meu que morava em Caçapava. Nossa, mas faz tempo. Do PNC. Do PNC pra vida. A Aline até falou de Valadares. Eu sou de Macururé. Nossa, nem sei onde é a cidade. Bahia. Nossa, bem de longe, hein? Em setembro eu vou pra Bahia. Se tudo der certo, né? Se a gente acabar aí com esse Covid, vai ter um casamento lá, eu vou pra lá. Rio Grande do Sul. Nossa, bastante lugar diferente. Que bacana. Será que é Fernanda? Deve ser. Nossa, a Aline é uma gracinha. Pergunta pra ela pra você ver se ela não tá conseguindo ter uma melhor alimentação, conseguir perder peso e comer os alimentos que gosta. Sem ficar nessa restrição, sem ficar nessa briga com a balança, porque a gente vai mudando os hábitos. A gente vai melhorando a qualidade alimentar. Pesa 85. Se eu perder 35 quilos seria bom? Isso é muito relativo.
Isso não tem como falar assim, porque depende da sua altura, de quantos que você tem aí de massa magra, mas então tem que levar em consideração. Para você ter um norte de como emagrecer, pode usar o IMC, que é um parâmetro. Se você não faz atividade física com frequência, tá ali brigando com a balança, já é um norte, um direcionamento, que é o peso pela altura quadrado. Então é super fácil, você já consegue ter uma visão melhor. Ah não, eu preciso pesar em média tanto, que fica mais fácil. Ah, se eu comer só menos alimentos com sal e nunca mais comer doce, será que mantém o peso? Uai, depende. Se você trocar o doce para comer coxinha todo dia, empada, cigarrete, dificilmente vai conseguir manter o peso. Porque é legal que tenha esse equilíbrio, não precisa ficar sem comer o alimento doce ou salgado, não precisa ficar ali se restringindo de comer os alimentos que você gosta, porque você consegue ter um resultado significativo tendo esse equilíbrio da sua alimentação, conseguindo ali conciliar tudo isso. Porque se você se restringir de alguma coisa, uma hora você não vai conseguir. Se você for no aniversário, às vezes no final de semana você querer comer um doce, um pavê, um mousse, porque eu também como, eu gosto de comer. Eu não gosto muito de doce não, mas eu como, eu gosto de tudo. Então eu como, só que eu tenho esse equilíbrio. Até meus pacientes às vezes me perguntam, aqui na clínica às vezes eles me falam, nossa, como que você consegue comer esses alimentos e ainda assim ser magro? Não é questão de comer, é porque eu não como todos os dias, é só ter esse equilíbrio, não é questão de comer tudo desse alimento, mas comer um pouco de tudo, tendo esse equilíbrio, sabendo essas trocas conscientes. Ah, eu gosto de comer lasanha, numa quarta-feira. Ah, eu vou tentar fazer uma lasanha de berinjela, porque eu gosto muito de berinjela e eu gosto do recheio da lasanha, então eu vou fazer. Aí eu vou lá e faço, fica muito gostoso. Por quê? Porque eu faço uma coisa que eu gosto. Agora, se eu não gostasse de berinjela, eu ia fazer com macarrão. Quantas vezes que eu já fiz lasanha com macarrão integral de lasanha também? Por quê? Porque o macarrão integral vai ter mais fibra. E tem o mesmo sabor praticamente, para quem não sabe. Fica uma estratégia muito bacana aí, uma dica que você pode estar fazendo também. Tendo uma lasanha, que é um prato extremamente calórico, você tentar trocar o macarrão por um macarrão integral, por um vegetal, ao invés de colocar o macarrão, colocar a berinjela, abobrinha. Eu até postei uma de abobrinha que eu fiz aqui esses dias, que ficou maravilhosa. Nossa, fiz com frango, lá de Mogi das Cruzes. Ai, que bom, a Karine falou muito bem de mim. Eu sempre converso com ela também, porque se ela estiver fazendo alguma coisa errada, pra já puxar a orelha dela ali. Deixa eu ver o que mais. Se eu fizer esteira 10 minutos, 5 vezes ao dia, é certo? Ou tenho que praticar os 60 minutos de uma vez? Isso é uma coisa que eu vou falar na aula de amanhã, sobre atividade física. Principalmente se você tem dúvida como fazer atividade física, amanhã eu vou falar isso na live. Tá? Amanhã, 8 horas da manhã. É só você acessar o link, que eu vou falar muito sobre isso também. Eu vou falar dos exercícios, vou falar de alimentação. Nossa, eu vou falar de muita dica interessante. Igual eu falei, vou falar de chocolate, para quem gosta de chocolate. Porque é possível emagrecer consumindo chocolate também. Ah lá, Shirley, eu já consegui tirar o açúcar do café e estou usando xilitol. É uma ótima opção, Shirley. Tenta um dia tomar sem o açúcar para você ver. Tenta fazer essa opção que eu falei de adoçar com canela para ver o que você vai achar. Ou colocar no leite, para você ver esse sabor diferente. Se vai te atrair, se vai atrair o seu paladar também. Mas se você já está usando o xilitol, é uma ótima opção também. Que o xilitol já tem menos caloria e dá para você estar utilizando. Ah lá, Ângela, açúcar demerara ajuda? Não sei se é pergunta ou uma resposta. Se for pergunta, sim, é uma opção mais saudável, que eu até comentei no começo da live. E tá vendo quanta coisa que dá para melhorar? Por isso que é muito bacana. Essa semana vai ajudar a abrir assim, a sua visão sobre emagrecimento. Para você ver que é possível ter esse equilíbrio. Igual da troca que eu falei, eu só falei da troca do café. Isso, se você fizesse ali dia sim, dia não, por 20 dias, dá 360 calorias. 360 calorias é praticamente quase um prato de comida. Que você está reduzindo só por fazer essa pequena troca. Eu não falei para você deixar de comer, eu não falei para você parar. Se você toma 2 vezes ao dia, tenta tirar de uma vez só. De uma vez que eu falo de uma das 2 vezes, você vai ver que fica muito mais fácil. Você consegue ali ir tendo essa troca mais saudável. Porque você está mudando os seus hábitos aos poucos, a sua visão está mudando. Isso fica mais natural, porque você não está forçando o seu cérebro a fazer uma coisa em 20 dias. Ah, porque eu vou fazer em 20 dias e vou parar. Muito pelo contrário, você vai fazer isso para a vida toda. Ah lá, amo chocolate. Nossa, Aline, então amanhã você tem que assistir essa aula que eu vou falar de chocolate. Que é muito bacana. Onde eu explico muito bem sobre chocolate para quem gosta de chocolate. Aderir o café sem açúcar é uma excelente opção. Uma excelente ideia também que você fez. Não é opção não, uma excelente ideia. Que você pode estar fazendo e estar aderindo isso.
Ah, pode comer chocolate? Claro que pode comer todos os alimentos que você gosta, você pode comer. Não sei que você tem uma doença, igual eu falei. Você consegue comer os alimentos que você gosta e consegue ter um resultado muito significativo, muito satisfatório. Ah, adoro um docinho, chocolate, mas agora só como no domingo. Então, Shirley, só que aí o que é legal? A gente analisar também, porque se você gosta muito de chocolate, gosta muito do docinho, só que se quando chegar domingo você comer ali a travessa toda, 2 pratos de doce, vou fazer um pavê. E vou comer ali 2 pratão de pavê. Você pegar o prato de pavê ali e comer, isso acaba que prejudica a sua semana toda, ao invés de você chegar ali numa terça-feira, ai, que vontade de comer às vezes um brigadeiro. Vai lá, compra um brigadeiro e come. A sua vontade vai passar e você vai ficar a semana toda satisfeita, porque você comeu o doce no dia que você queria. Ah, é uma quinta, deu vontade de comer ali um sonho de valsa. Ah, eu vou comer um sonho de valsa. Comeu o chocolate e voltou para sua rotina, é muito mais fácil quando você faz essa troca consciente, quando você pega ali, vou fazer hoje, vou pegar uma pequena quantidade, vou comer e vou continuar no ritmo ao longo da minha semana. Esse alimento que você comeu mata a sua vontade. Faz ali com que você consiga comer esse alimento e ter um resultado significativo. Porque você não ficou brigando, querendo comer isso toda hora. Você não ficou lutando com você mesmo, negando essa vontade que você tinha de querer comer o doce e não comer, para quando chegar um dia específico você comer mais. É até uma das coisas que eu separei para falar amanhã. Por isso que eu tô falando, a aula de amanhã, para quem se inscreveu na Semana dos Segredos do Emagrecimento, está muito bacana. E é totalmente gratuita, para você que ainda não se inscreveu, corre lá, o link tá aqui na bio. Bio é o perfil do Instagram. Aí tem um link azulzinho ali, bem embaixo onde está a descrição, está escrito Semana Segredos do Emagrecimento. É só clicar e assistir as 2 aulas, né? Porque a terceira vai ao ar amanhã às 8 horas da manhã, que é onde eu vou explicar tudo. Nossa, e vai ter um presente muito, muito especial, muito importante para você que está aí buscando esse emagrecimento, conseguir esse emagrecimento, conseguir saber o caminho que você precisa trilhar para fazer as pazes com a balança. E não ficar ali brigando mais, não ficar ali lutando para conseguir emagrecer. Eu vi que entraram também vários pacientes aqui na live, até interagi com algumas, para vocês verem que realmente elas comem os alimentos que elas gostam e conseguem esse emagrecimento. Eu vi também que entrou paciente minha aí que come comida japonesa. Então assim, dá para comer os alimentos que gosta e conseguir esse emagrecimento, é só ter esse equilíbrio. Para quem gosta, por exemplo, igual ela que entrou aí, não vou falar o nome, se ela quiser se pronunciar, é só acenar aí que eu converso. Come comida japonesa e consegue um emagrecimento. O outro que eu falei que toma 25 latas de cerveja e consegue perder peso. Porque ele tomava 50, a gente colocou aumento de 25. Então assim, foi uma diminuição muito grande? Foi. Olha lá a Jamila que tá aí, ó. Ela come comida japonesa no plano alimentar dela e ainda se tem resultado significativo. Por quê? Porque tem esse equilíbrio no planejamento alimentar. Não precisa se restringir de comer os alimentos que gosta. É só saber como comer, só saber os melhores horários de como está inserindo esse alimento. E não ficar se privando, não ficar aí com essa dieta muito restrita, não ficar aí brigando com a balança. Porque quanto mais você briga, mais dieta restrita você faz e não muda esse seu hábito alimentar, mais difícil vai ser de conseguir emagrecer. Porque você mesmo está brigando com você. Eu quero comer doce, mas eu não posso comer. Eu quero comer doce, vou comer domingo. Eu quero comer comida japonesa, vou comer só semana que vem. Vou comer só no sábado. Aí chega no sábado, você vai querer comprar um combo de 50 peças e comer tudo. Se no dia que deu vontade, você vai lá, come uma porção pequena, come o que ia te saciar e consegue ter um resultado. Porque você matou a vontade que você tinha. E você não ficou substituindo por outras coisas. Vontade de comer comida japonesa, vou comer um peixe. Não supriu. Vou tentar comer alguma outra coisa parecida. Aí quando você vê, você comeu várias coisas e não comeu o que você queria. Que se você comesse, você ia conseguir ali ter essa saciedade, né? Matar essa vontade de conseguir um resultado bacana. E gente, olha só, eu queria agradecer a todo mundo, né? Porque teve muitas perguntas, muitas interações aqui hoje. A gente vai dar 1 hora já de live, o Instagram vai encerrar porque vai passar de 1 hora. Então eu queria realmente convidar vocês para a aula de amanhã, agradecer todo mundo que interagiu, todo mundo que assistiu às aulas, que perguntou aqui. Amanhã, a aula às 8 horas da manhã, que é a terceira aula para você que está aí brigando com a balança e quer ter um emagrecimento e não sabe por onde começar. Amanhã às 8 horas eu vou te mostrar isso. E as aulas vão ficar gravadas até dia 21. Só até dia 21, às 23 horas e 59. Até falei errado aqui na hora.
Mas é que é muita empolgação, porque a aula ficou sensacional. Então vale a pena. Se você não assistiu a primeira e a segunda, não tem problema, ela ainda tá salva ali. Então até dia 21 dá tempo de você assistir a primeira e a segunda. E já correr lá amanhã, às 8 horas da manhã, e assistir a terceira aula. Que vai estar assim, nossa, formidável para te ajudar nesse processo de emagrecimento. Porque se você quer emagrecer, a aula de amanhã vai te ajudar muito. Gente, então eu queria agradecer de novo, né? Todo mundo que estava aqui, todo mundo que passou nessa live, que fez pergunta, que interagiu. Se você ainda continuar com alguma dúvida, pode me chamar aqui que vai ser um prazer te ajudar. E acessa lá o link. Lá também tem uma parte que você pode deixar seu comentário, você pode deixar a sua dúvida ali, que eu vou responder seu comentário, que eu vou esclarecer ali a sua dúvida. Então eu espero que você comenta, que você assista, manda para todas as pessoas que você conheça, que precisam emagrecer, para todo mundo emagrecer junto, porque a gente é uma comunidade, um ajudando o outro. Eu emagreci, estou aqui ajudando você a emagrecer, quero que você ajude a sua amiga a emagrecer. Então já manda o link para ela, fala aqui, ó, assiste essa aula amanhã que vai te ajudar. Já compartilha com todo mundo que você conhece, porque vale a pena. E quando é saúde, a gente tem que compartilhar mesmo, para ajudar o outro a melhorar. Porque se a pessoa que está do seu lado emagrece também, ela te ajuda a manter o peso. Ela te ajuda ali a continuar no ritmo para conseguir esse emagrecimento. Então manda para todo mundo que você conheça. Eu te espero amanhã, às 8 horas da manhã, na nossa aula, na nossa terceira aula da semana dos segredos do emagrecimento. Boa noite para vocês, um beijo e até amanhã. Tchau!